Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vibrando Alto. Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo um pouquinho diferente, que é um vídeo relato de uma projeção, né? Que aconteceu faz 2 dias. E depois que eu voltei dessa projeção, foi uma experiência muito forte que aconteceu comigo e com toda a humanidade. Então eu senti no meu coração que devia compartilhar essa experiência, que essa experiência não pertencia só a mim, mas sim à coletividade. Então, resolvi vir fazer o vídeo para vocês, para que todos tenham acesso às informações, não sei se bem informações, mas que as pessoas tenham acesso ao que eu vi, vamos dizer assim, né? Que sinto muito mesmo que é uma linha de tempo aí que tá chegando próxima, né? Que seria uma linha de tempo atual nossa com relação à transição planetária. Então eu não vou ficar enrolando muito, eu vou direto ao ponto, porque essa já é a 3ª vez que eu tô tentando gravar o vídeo. Deu um probleminha no adaptador da câmera, a gente teve que comprar um novo e acredito que agora vai dar certo. Então vamos lá. A minha projeção não foi 100% lúcida, tá? Foi uma projeção semi-lúcida, vamos dizer assim. Eu fui aos poucos, durante a experiência, tendo acesso à minha consciência aqui do momento. E vou explicar o que aconteceu. A partir do momento que eu comecei a ficar lúcida nessa projeção, tá? A gente estava num instituto, tinha ido visitar um instituto, e esse instituto era como se fosse para quem assistiu o Nosso Lar, o filme, vai saber mais ou menos o que eu tô falando. É como se fosse uma cidade do Nosso Lar, só que não tão moderna quanto mostrou no filme, uma cidade normal, como São Paulo, por exemplo, que tem bastante prédios, enfim, bem normalzinho, como todo mundo conhece, né? Só que nesse lugar era um instituto que era no meio de uma cidade grandinha, né? Assim, parecia ser uma cidade grande, bastante, enfim, uma população grande, não parecia ser interior, não. E era como se fosse um instituto, era um lugar, né, que era um espaço físico, enfim, que as pessoas iam visitar, bater fotos, enfim, como se fosse um lugar de turismo, só que era um instituto que tinha várias coisas que eu vou começar a narrar para vocês. Por exemplo, esse instituto, a gente foi recebida nesse instituto por um guia, né? Só que ele é uma pessoa conhecida do mundo espiritual, que a gente não acompanha o trabalho, a gente viu, acredito que no máximo 1 ou 2 vídeos dessa pessoa. Então a gente não tem contato nenhum com o trabalho, a gente não acompanha e tudo mais, por motivos que a gente já falou em outros vídeos, né? Nada em específico, por falta de, né, por tempo até mesmo, enfim, e por focar mais naquilo que a gente está tentando trazer também pro canal, né? Pra ser uma coisa mais limpa e tal. Então a gente também não vai falar o nome da pessoa, tá? Porque eu acredito sim que se eles usaram essa figura para poder dizer, mais ou menos explicar a raça que estava envolvida ali, qual era a raça que estava, a raça estelar, vamos dizer assim, de extraterrestres que estava envolvida ali naquele instituto, fazendo aquele trabalho de despertar e daí por diante. Então acredito muito que não tenha sido a pessoa específica, mas sim tenham usado a imagem da pessoa para que eu pudesse associar quais eram as raças que estavam ali. Então eu lembro que esse instrutor, né, deu boas-vindas pra gente e começou a mostrar as coisas que tinham nesse instituto. E era como se fosse uma rua normal, um lugar normal, assim, bem comum. E eu lembro de ter visto como se fosse uma igreja grande, assim, só que parecia um templo grego,
tinha aqueles pilares bem altos, assim, e era meio branco e tal. Lembrava muito as coisas antigas lá, enfim. E aí ele falou, aqui é um auditório onde acontecem palestras e tal, foi explicando. Aí no lado direito tinha umas vitrines, assim, né, umas vitrines como se fossem vitrines de loja. E dentro dessa vitrine tinha, por exemplo, era como se fosse um piso todo estilhaçado, todo quebrado, tinha como se tivesse explodido alguma coisa, tinha alguma coisa na parede, enfim. E no lado de fora tinha uma história sobre o que era aquilo, né? Porque o que era aquelas coisinhas? Eu entendi depois que aquilo na vitrine, aquelas coisas que estavam ali, eram como se fossem passagens, acontecimentos que se deram aqui na Terra em determinado período, né, em determinada época, coisas antigas, bem antigas, e que de alguma forma alterou a consciência das pessoas envolvidas naquele acontecimento na época que aconteceu. Então, por exemplo, aquilo ali estava escrito o descobrimento do demônio, não sei o que lá, né? Então era como se as pessoas tivessem começado a entrar em contato com algo desconhecido, né, uma raça desconhecida, não que necessariamente fosse o demônio, né, lógico, mas pra época, por exemplo, não sei se era 1800 e alguma coisa, enfim. Então eram marcos, assim, da consciência humana, não da história humana em si, mas da consciência humana, nos pseudos despertares da humanidade. Eu lembro de uma outra que era uma perna, parecia uma perna de homem, masculina, assim, musculosa, toda dessecada. Aí tinha uma história lá de quando eles abduziam, faziam experimentos e tal. Também de uma época passada, assim, não era a época presente, que era parte da história da humanidade, né? Que mais? Aí eu lembro de ter visto um prédio que era como se fosse um desses grandes hotéis que tem aqui em São Paulo, que tinha a recepção, assim, bem larga, com pilares bem grandes e escadaria. Não vi ninguém lá dentro, mas eu lembro que era bem bonito, de mármore e tal. Não sei o que era, porque também não perguntei o que era, né? Mas chegando mais à frente, a gente foi caminhando e chegamos num espaço que era assim, que tinha uma grama bem verdinha, né? Bem verdinha. E parecia até artificial, de tão perfeitinha que era a grama. E tinham umas cadeiras e umas mesas, e tinham crianças pintando no lado esquerdo, mas bem lá na frente, assim, do lugar. Era como se fosse um galpão a céu aberto, vamos dizer assim, com umas árvores e tal. Aí tinha esse lugar lá no lado esquerdo e tinha umas crianças pintando com instrutores e tal. E no lado direito, que o Fernando tava comigo, né, nessa projeção, o Fernando foi caminhando reto no lado direito até o final daquele galpão ali. E ele tava olhando a parede, que era como se fosse uma parede, assim, fora a fora, bem alta, bem larga, com um monte desses desenhos que as crianças faziam, que pareciam seres estelares, assim, seres extraterrestres, né? Cabeção, tinha uns verdes, uns cinzas, uns azuis, uns vermelhos, laranjados, com os olhos diferentes, grandões, cabeça larga, outros cabeça comprida. Enfim, assim, era uma parede só disso, de desenhos com seres das estrelas, de outros orbes. E nisso que o Fernando estava olhando, no lado direito, eu olhei para ele. No que eu olhei para ele, para ver o que ele estava olhando, algo me chamou a atenção no céu. E eu olhei para cima. No que eu olhei para cima, eu vi surgindo uma energia que parecia ser uma energia meio colorida. Sabe quando a gente faz bolinha de sabão com detergente, quando a gente é criança? E aí fica aquela bolinha colorida no ar até estourar, enfim. Era algo parecido, mas não era uma bolinha. Era uma energia que não tinha meio que uma forma, né? E então essa energia ela surgiu de um lado, assim, começou a ficar maior. E depois surgiu do outro lado do céu e começou a ficar maior. E o céu não tava dia, nem tava noite, era aquele período que o céu fica meio azul, um pouco mais escuro, e depois ele começa a aparecer as primeiras estrelas no céu, né? E começa a ficar mais escuro. Então tava quase noite, começando a escurecer.
E aí eu vi que no outro lado do céu também começou a surgir essa energia. E no que eu vi isso, me deu um sentimento, bateu uma energia em mim. E aí eu tomei mais consciência ainda, né, dessa experiência da projeção. Eu olhei pro Fernando e falei, olha lá, tá acontecendo agora, é a transição planetária, tá acontecendo. Aí ele olhou, o instrutor que tava com a gente olhou pra cima, todo mundo começou a olhar pra cima, e aí o Fernando veio me encontrar, saiu de lá e veio aqui do meu lado, e a gente continuou dando uma olhada. Aí a gente percebeu, quando ele tava vindo, que começou a surgir essas energias coloridas em vários lugares no céu. Em vários lugares, assim, por toda a cidade no céu tava aparecendo essas energias coloridas. Aí ele veio vindo, e quando ele veio, aí a gente olhou pra cima de novo e tava ficando cada vez maior. Elas estavam quase se encostando já. Aí a gente correu pro final daquele galpão, mais pro finalzinho, que era como se tinha uma elevaçãozinha, coisa pouca, mas era um pouquinho mais elevado, né, do que aquele lugar que a gente tava ali. Aí a gente chegou lá. No que a gente chegou lá, essas energias coloridas estavam se chocando, elas estavam encostando uma nas outras. E quando elas encostaram uma nas outras, deu um estrondo assim, e aí começou a tremer tudo. Tremeu o chão, tudo assim, começou a cair os muros de concreto, as pessoas começaram a se desesperar, a sair correndo, gritando, chorando, tava assim um maior desespero. E eu e o Fernando a gente tava tranquilo, porque a gente sabia que era a transição planetária que tava acontecendo. A gente se olhou, deitou no chão, de barriga para baixo, e deu as mãos assim, e aí a gente continuou olhando. Quando deu esse estrondo que essa energia colorida se juntou umas com as outras ao mesmo tempo, elas ficaram verdes. Deu aquele estouro, aquele estrondo, e elas ficaram verdes, como se tivesse uma camada verde ao redor da Terra, assim. E aí eu já não via mais o céu azul, era tudo verde. Só que essa energia era como se fosse assim aquelas auroras boreal, sabe? Aquelas auroras boreais que você vê no norte do globo. Era assim, e ela mexia, assim, mas ela começou a descer. E é como se ela fosse transpassando, assim, tudo que tava no caminho. E ela começou a descer, a descer, a descer, a descer. A gente ficou olhando aquilo com aquela emoção, uma coisa muito real, assim. E quando ela tava quase encostando na gente, a gente falou, não é agora. E aí a gente fechou o olho e baixou a cabeça. E aí ela bateu, ela pegou a gente. Aí nesse momento, a gente tava com o olho fechado. E eu comecei a sentir a sensação de estar caindo. Sabe aquela sensação que você tá no sonho e de repente parece que você tá caindo de um prédio, assim, um abismo, assim, dá aquele frio na barriga, assim. Então foi isso, assim, aquela sensação de estar subindo e descendo na montanha-russa. Eu tava sentindo muito isso e de repente parou. Quando parou, eu abri o olho. Aí o Fernando também estava na minha frente, estava ainda de mão dada, deitado com a barriga no chão. E ele também abriu o olho. A gente se olhou e não acreditou. Eu pensei, pronto, ninguém morreu pelo menos, né? E aí a gente olhou pro lado, olhou pro outro e não viu mais ninguém. A gente só viu o céu azul, aquele céu azul, assim, de meio-dia, que tá aquele céu sem nenhuma nuvem, bem clarinho, aquele azul bem clarinho. E a gente não via ninguém, nada, nem terra, nem prédio, nada. A gente não tava entendendo nada, a gente ficou em pé. Quando a gente ficou em pé, a gente começou a entender o que estava acontecendo. Aí a gente olhou para um lado e viu que a gente estava flutuando, mais ou menos nessa linha onde os helicópteros voam, né? Que eles ficam acima dos prédios. A gente estava flutuando num pedaço de terra, acima daquele lugar que a gente estava, daquela cidade. E tinham outras pessoas em cima de outros pedaços de terra, também flutuando, em outros lugares, assim, mais afastados. Só que não era muita gente, era pouca gente que tinha nessas rochas que estavam flutuando, né? E aí, quando a gente olhou para baixo para ver a cidade, foi que a gente viu que o mar tinha invadido a cidade, que tinha destruído tudo,
tinha acontecido o terremoto, destruiu a grande maioria dos prédios, estavam sob a água, né? Estavam submersos na água. E era um mar de água, assim. Aí a gente conseguia ver bem ao fundo, ao longe, assim, algumas montanhas. Mas destruiu tudo, assim, tudo. E quando a gente começou a prestar atenção lá embaixo, eu lembro de ter visto pessoas andando, como se elas tivessem sobrevivido, enfim, aquilo tudo, né? Elas estavam lá embaixo. Só que elas estavam perdidas, era como se elas não estivessem entendendo o que estava acontecendo, onde é que elas estavam. Sabe aquela coisa assim que você leva um susto e não sabe, parece que você perde um pouco a consciência e não sabe onde é que você tá. Então foi assim, as pessoas estavam meio que assim, não sabiam o que estava acontecendo, né? E aí foi quando eu percebi que eu não vi nenhum cadáver, eu não vi gente morta, nada disso. Eu só vi algumas pessoas, tinha muita gente no lugar, na cidade. Só que quando a gente olhou pra baixo, a gente viu poucas pessoas, bem poucas pessoas mesmo, que tinham sobrevivido, vamos dizer assim. Aí o que aconteceu? De repente, começou a baixar. A gente tava nessas rochas flutuantes, nesse espaço. Era o mesmo espaço que a gente tava quando a gente deitou no chão. Então eu acredito que a gente foi pego e puxado pra cima com essa rocha, né? Como se tivesse recortado o espaço que a gente tava e aquilo subiu. Então, o que aconteceu? A gente começou a descer, todo mundo que tava nessas rochas flutuantes começaram a descer. E quando a gente tava descendo, a gente começou a olhar pra baixo. Eu consegui ver as pessoas muito atordoadas. E ao mesmo tempo, eu não via só destruição, eu vi uma outra cidade sobreposta, como se fosse uma imagem dentro de outra imagem. Pareciam dois mundos divididos, separados. E ele tinha uns prédios mais bonitos, assim. Não era muito diferente do que a gente já viu, né? Eles parecia que refletiam um pouco mais de luz, assim. Mas parecia um outro mundo, com árvore, verdes e tal, que tava inteirinho, não tinha acontecido nada. E o outro que era aquele que eu conhecia, que era a realidade do instituto, que tava toda destruída. Com água, as pessoas andavam com água no joelho e tudo. Então, isso que eu percebi. Aí foi baixando a rocha, aí a gente foi colocado em cima do barro que tinha sobrado, né? A gente foi parar, a rocha foi flutuando bem devagarzinho até parar em cima de um lugar que não tinha água. E quando a gente parou, um monte de gente se aglomerou ao redor dessa rocha que a gente estava e queria saber o que tinha acontecido, não estava entendendo nada, o que aconteceu. E nessa aí, dessa adrenalina, eu tava me questionando, né, na transição planetária. Nossa, passou muito rápido. E agora? O que vai acontecer, né? Então eu tava com essa adrenalina ainda. E eu acordei, daí eu voltei pro corpo, né? E eu tava com essa adrenalina ainda quando eu voltei pro corpo. Então, depois conversando bastante, contando a história certinha de novo pro Fernando, a gente refletindo sobre isso, sobre o que vinha de intuição com relação a isso. A gente tem algumas hipóteses, né? Que é uma linha de tempo da transição planetária, que geralmente ela é materializada primeiro no astral, ela nasce no astral para depois materializar aqui na Terra. E lembro que o meu sentimento durante a projeção astral era: nossa, aconteceu muito rápido a transição e a gente espera que a transição aqui aconteça em 30, 50 anos, algo assim. E eu lembro que nessa projeção eu sentia que foi muito antes, assim, coisa de 5 anos, vamos dizer assim, né? Então foi muito antes do que era esperado, vamos dizer assim, essa transição. E eu até pensava: nossa, mas foi muito rápido, tudo aconteceu em 1 minuto, né? Foi tudo devastado em 1 minuto. E a gente nem percebeu, não viu nada, a gente sumiu, né? Foi, sei lá, levado pra cima e não presenciou aquilo, a destruição. Então, o que a gente concluiu depois é que aquela energia verde, né, desceu, ela era como se fosse um scanner nas pessoas,
para escanear, para saber qual era a vibração, qual era o padrão vibratório que cada um tava, né? Para saber quem tava alinhado, quem não tava alinhado, algo assim, foi isso que eu senti, tá? E a gente tava deitadinho lá, e quando a gente foi atingido por essa energia verde, a gente teve essa sensação toda, foi essa sensação de tá descendo uma montanha russa, assim. E a gente tem duas hipóteses: ou a gente morreu fisicamente, né? O nosso corpo físico se tornou, foi modificado para o corpo cristalino e a gente nem percebeu, né? Nesse período que a gente estava subindo e a gente nem percebeu. Ou a gente foi levado, né, daquele espaço com corpo e tudo. Então são essas duas hipóteses que a gente levantou. Com relação às pessoas lá embaixo que estavam perdidas, como era um número muito, muito pequeno e reduzido daquelas pessoas que estavam lá antes de acontecer a transição e acontecer tudo aquilo que eu contei, a gente sentiu também que essas pessoas eram as pessoas que estavam em alinhamento, elas estavam vibrando na mesma frequência da nova Terra, elas estavam na mesma vibração, mas elas ainda não eram pessoas despertas. Então, elas precisaram passar pela morte física para entender que elas tinham morrido e que elas vamos dizer assim, o espírito continuou para experienciar agora esse outro mundo que estava surgindo. Então a gente acredita que essa duplicação de imagens que tinha naquele momento, né, que tinha um mundo velho destruído e um mundo novo construído ao mesmo tempo, era para isso, para que essas pessoas que passaram pela morte física entendessem que elas tinham morrido e que elas tinham adentrado a um novo mundo, que elas estavam fazendo essa transição para um novo mundo. E que as pessoas que estavam flutuando eram as pessoas que já estavam despertas, sabendo do acontecimento, de tudo que já sabiam que ia acontecer isso, né? Então, de alguma forma, já estavam preparadas, sabendo que isso ia acontecer, a transição ia acontecer, e já estavam trabalhando internamente. E também estavam vibrando na mesma frequência da transição e do mundo novo. Então, elas foram identificadas no momento que veio essa onda de energia verde. Então, resumindo, foi isso que a gente sentiu dessa experiência toda. A gente queria muito compartilhar com vocês, porque é importante falar, né, deixar qual é o recado dessa projeção, que sempre tem um recado para todos nós, essa projeção. O recado é: se conecte com a sua essência quanto antes, por meditação ou no dia a dia mesmo, se você não consegue meditar, encontrar tempo para isso, né? Procure ser o melhor de você, a melhor versão de você mesmo, para que quando o dia da transição chegar, que essas coisas começarem a acontecer e vocês começarem a perceber os sinais da transição acontecendo no físico, que vocês não se desesperem, não deixem se dominar pelo medo e que ouçam internamente a sua essência conversando com vocês, porque ela vai te dar direcionamento, ela vai te dizer para onde você tem que ir. E se você não estiver ouvindo, né, você não estiver vibrando na frequência da quinta dimensão, que é da nova Terra, você não vai conseguir receber a mensagem a tempo, né? Você não vai conseguir enxergar isso e estar no lugar certo na hora certa. Então a mensagem do vídeo de hoje, deste relato que eu estou compartilhando com todos, que essa experiência não foi só minha, foi da coletividade, né, que tem muita informação legal aí para que vocês reflitam sobre uma das possibilidades de acontecimento da transição planetária, que de longe foi a mais realista que eu acessei até hoje. Eu já acessei outras linhas de tempo da transição planetária, uma onde o Sol explodiu e queimou a Terra e a gente passou por um portal. Outro que foi uma onda gigantesca que, antes dessa onda chegar, tiveram naves recolhendo pessoas e depois a onda veio e destruiu tudo. Outras que eu também não lembro muito bem, que a gente estava acho que numa floresta, algo assim, e a gente passou por um portal antes também de acontecer todo o desastre. E dessa vez foi a mais realista, assim, porque a gente não tinha noção nenhuma de como ia acontecer. A gente só sabia que as pessoas seriam atraídas para o lugar que elas deviam estar na hora que elas deviam estar da transição planetária, e que a frequência
da pessoa, a vibração das pessoas é que definiriam para onde elas iriam, né? Então, se você estivesse vibrando com o seu campo energético quinta dimensão, você seria atraído para a quinta dimensão. Se você estivesse vibrando quarta, seria atraído para a quarta, e se a terceira, continuaria na terceira e participaria das catástrofes físicas aqui, né? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, esse relato para que a gente saiba do que pode acontecer. Estar sempre preparado. Preparado não é com medo e que eu vou fazer, para onde eu vou, será que eu vou ficar aqui, será que eu vou viajar para outro lugar, eu moro na praia, eu não quero ficar na praia, eu quero ir, sei lá, pro interior, ou que mora no interior e quer mudar para as montanhas. Assim, não se desesperem, pessoal. Apenas entrem em contato com o seu eu interior. Esteja sempre em contato e consciente. Quanto mais consciente das coisas que estiverem acontecendo, você vai receber os sinais, entende? Para isso, você precisa estar consciente o tempo todo das mensagens que chegam para você estar no lugar certo, na hora certa, tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com todos hoje. Gratidão por estarem aqui acompanhando o nosso canal. Sejam bem-vindos todos os novos integrantes da nossa família do Vibrando Alto. Nos vemos no próximo vídeo. Namastê!